Se você trouxe Bíblia, então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Quero falar sobre o seguinte tema: quando tudo parece perdido, a fé continua vencendo. Quando tudo parece perdido, a fé continua vencendo. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Estava se referindo a Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, ó religiosidade, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluia. Interessante como esse homem era um vencedor em todas as guerras que ele participava, a ponto, ele era tão vencedor que eles chegam a chamá-lo de herói de guerra. Poucas pessoas na Bíblia são chamados de heróis. Naamã foi um. Mas por mais que ele vencesse, havia sobre ele um decreto de morte. Por mais que ele vencesse e triunfasse e fosse frutífero e alcançasse vitórias, havia sobre ele um decreto de derrota. Havia sobre ele uma vergonha. Havia sobre ele uma humilhação. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que essa não é a nossa condição. Nós não temos uma unção de vitória sobre nós e carregamos atrás um decreto de derrota. Nós não temos uma unção de vitória sobre nós e carregamos atrás uma humilhação. E escondemos uma lepra. Não, nós somos mais do que vencedores. Naamã não é a minha história, nem é a sua história. Porém aqui há alguns princípios, porque muitas vezes, apesar de estarmos na fé, de não sermos Naamã, e nós não somos, nós somos Eliseu, nós somos a geração da porção dobrada, nós somos os filhos de Elias. Muitas vezes nós nos vimos diante de situações que parecem impossíveis. E por mais que nós nos esforcemos, aquelas situações aparentemente se apresentam diante de nós, como que dizendo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. E você luta, você batalha, você dá os seus jeitos, e a situação continua dizendo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. E os anos vão se passando. E as vitórias continuam, as conquistas continuam, mas você tem aquela vergonha escondida. Aquela lepra escondida. Eu não sei como ele escondia a lepra diante do exército, mas com certeza ele escondia. Quando eles saíam em festa, celebrando, né? Ele não deixava aquela lepra exposta. Ele cobria aquilo. Nós não gostamos de expor as nossas vergonhas. Nós gostamos de cobrir as nossas vergonhas. Agora, graças a Deus, porque nós não precisamos cobrir nossas vergonhas, porque elas já foram cobertas na cruz do Calvário. Você não precisa carregar uma vergonha, porque o Senhor te deu a justiça dele. Toda vez que você se sentir envergonhado, diga para si mesmo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus. Eu criei em Jesus e fui presenteado com a sua justiça. Não há mais lepra em mim. Lepra na Bíblia fala do pecado. Pecado fala de um erro, de uma coisa torta em você. Você joga sempre a flecha numa direção, mas ela sai torta por causa do pecado. Por mais que você mire certo, você pensa que está mirando certo, mas não está. Porque o pecado rouba a sua mira.
O pecado rouba a sua visão. Porém, Jesus te diz: ei, pare com essa luta. Meu sangue foi derramado para consertar essa mira. Você vai jogar essa flecha de olho fechado e vai acertar na mosca. Porque o que acerta não é a vista, o que acerta é a fé. O que acerta não é a vista, o que acerta é a fé. Vencer é vencer por dentro. Querido, se você está crendo, você já venceu. E não há vergonha sobre você. Não, pastor, mas espera aí, e essa situação aqui? Todo mundo viu e sabe que é uma vergonha. Pastor, mas e essa situação aqui? Isso é uma vergonha. Bem, depende se você crê ou não em Jesus Cristo. Jesus continua te dizendo: eu sou a verdade. Vocês não entenderam, mas eu vou repetir. Jesus continua te dizendo: eu sou a verdade. Você pode forçosamente acreditar numa circunstância, ou você pode aceitar Jesus. Jesus é a única opção que você tem de sair de qualquer circunstância. E de sair mesmo. Não é talvez, não é vamos ver, eu maquiei, não, a circunstância maquiou, Jesus ressuscitou. Lidar com problemas é lidar com as manipulações do diabo. Lidar com a palavra é lidar com a realidade. Lidar com os problemas é lidar com as manipulações do diabo. Lidar com a palavra é lidar com a realidade. Lidar com os problemas é lidar com emoções mentirosas. Emoções mentem. Emoções são burras. Emoções são burras. Quem tem entendimento em você não é a sua emoção. Quem tem entendimento em você é o seu espírito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não seja emocional nas suas atitudes. Sacode o sermão e fala para ele assim: seja espiritual nas suas atitudes. Agora, interessante, muitas vezes a bênção vem da onde a gente não espera. Muitas vezes a bênção vem da onde a gente não espera. O grande Naamã recebeu o conselho de uma serva de Israel que estava morando na casa dele, que estava trabalhando para eles como escrava. Aí ela falou para a patroa dela: quem dera meu senhor estivesse em Israel, o homem de Deus ia curar ele da lepra. Mas ela falou que não é uma simplicidade. Só que aquilo entrou no coração da esposa de Naamã, entrou no coração de Naamã, entrou no coração do rei. O rei, religioso que era, fez uma carta para o rei, e era o rei da Síria. Quando o rei de Israel recebeu a carta, ele tremeu na base. Que isso? Eu não sou Deus, eu não posso curar ninguém. Aí Eliseu ficou sabendo: manda ele vir aqui, porque vocês vão saber que tem profeta em Israel. Então olha para mim, de uma pequena resposta virá um grande milagre.
de uma pequena porta virão grandes coisas. Não seja tolo em desprezar as pequenas portas, porque são delas que vêm os grandes milagres. Quem só anda atrás de grandes portas nunca consegue abri-las, porque elas não alcançam a fechadura. Agora, quem é humilde detecta uma pequena portinha aqui, a servinha abre a portinha, a serva. Encontrei com o rei, mas não é o rei. Encontrei com o profeta. Aí o profeta disse assim para ele. O profeta mandou dizer a ele. Por que o profeta mandou dizer a ele? Porque Deus sempre vai quebrar a nossa religiosidade. Ele disse, eu pensei que ele ia aparecer diante de mim. Eu pensei que ele invocaria o nome do Senhor na minha presença e passaria a mão sobre a lepra. Pois é, Naamã, pensou errado. Eliseu nem foi lá, irmãos. Eliseu mandou um mensageiro, ele falou assim, dá 7 mergulhos do Jordão. Aí eu pensei assim, e foi praguejando, e não são esse rio de Damasco, e esse rio, muito melhor que o Rio Jordão. Querido, deixa eu te falar uma coisa, para de comparar coisas naturais com espirituais, porque elas nunca se encaixam. Você nunca vai encaixar o natural com o espiritual. Você nunca vai pegar os rios de Damasco e encaixar com os rios de Israel. Coisas espirituais são comparadas com espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Ele disse, não é o rio tal e o rio tal, né? Farfa, o rio Farfa de Damasco e o rio Abana. Querido, eu quero lá saber o nome do médico, do psiquiatra, o nome do arquiteto, o nome do pastor. Eu quero lá saber o que o homem está falando. Eu quero saber o que Deus está falando. Deus mandar eu tomar banho lá no Farfa, é para lá que eu vou. Deus mandar eu tomar banho no Jordão, é para lá que eu vou. Eu não me importo onde tomar banho, eu me importo em seguir a voz de Deus. Não, no Jordão eu não vou. Não vai ser curado. Deus manda te perguntar essa noite, qual é o teu Jordão? Qual é o lugar que te dá asco? Quem é a pessoa que você não gosta, que tem o que você precisa? Quem é a pessoa que você não gosta, mas tem o que você precisa? Graças a Deus que o Senhor é bom. E quando a gente está comparando coisas naturais com espirituais, o Espírito Santo chega e fala assim para a gente, ei, se fosse algo difícil, você não faria? Para resolver isso. Se fosse algo complicado, se fosse um jejum de 40 dias, uma oferta de sacrifício, a única coisa que eu estou pedindo é que você mergulhe, e mergulhe, e mergulhe, e mergulhe, e mergulhe, e mergulhe, e mergulhe, até que a incredulidade saia da sua vida.
7 mergulhos não falam da cura da lepra. 7 mergulhos falam da cura da incredulidade. Porque ele não acreditou. Fico imaginando ele, na hora que deu o primeiro mergulho. Tá bom, vamos lá. Não estou pondo fé nesse negócio não. E ele se sentindo ofendido, porque o profeta nem foi ver ele. O grande comandante Naamã. Ele nem veio me ver. Nem me telefonou, nem me visitou. Mandou um mensageiro falar comigo. Mas tá bom. Tigum. Nada. Tigum. Nada. Tigum. Nada. Querido, você tem que estar disposto a mergulhar no nível da sua incredulidade. Sua incredulidade habita num lugar onde você precisa mergulhar pelo Espírito e arrancá-la de lá. A sua incredulidade habita num lugar que te chama para dar 7 mergulhos. Nosso problema é que existem níveis de incredulidade que estão em profundidades na nossa alma, que nós não estamos dispostos a ir lá pelo Espírito. Talvez vai exigir um perdão que você não quer dar. Talvez vai exigir uma mudança em tratar com o dinheiro. Talvez vai destravar você num nível íntimo que você nunca foi destravado, mas o Senhor te diz: filho, é tempo de mergulhar nesse lugar. Esquece os rios de Damasco, esquece sua posição de comandante do exército, esquece o teu rei e o rei de Israel, e ouça o profeta Espírito Santo. Ouça o profeta Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo sabe a profundeza que você precisa ir, e o Espírito Santo pode te levar nessa profundeza. O Espírito Santo sabe onde você precisa ir, e o Espírito Santo pode te levar lá. Ele te deu práticas espirituais. Ele te deu a oração em línguas, a meditação na palavra. Ele te deu a adoração. Ele te deu o louvor, o jejum, a confissão da palavra. E Ele vai te guiar nessas práticas. Isso que você está precisando receber, existe. Isso que você está precisando receber, existe em Deus. Você só talvez não deu o mergulho necessário. Por isso, Jesus disse: entrarás para o teu quarto, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, há uma unção aqui hoje, porque ainda que tudo pareça perdido, a fé continua vencendo. Primeiro, porque a fé
é humilde para detectar uma pequena portazinha. A serva de Naamã. A fé sabe que de uma pequena porta vem um grande milagre. Ah, mas eu vou começar aqui agora dessa sala. Vou começar a reunir aqui um grupinho de 3 pessoas. Eu já fui pastor de 5.000 pessoas. Agora eu vou começar aqui com 3 pessoas. Queridos, se é isso que o Espírito Santo está falando, começa com 3 pessoas. Ah, mas agora eu já vendi isso, já vendi aquilo, já fiz aquilo outro. Agora eu vou vender roupa. Vou vender vestido. Aqui em Goiânia todo mundo faz isso. Eu vou fazer? Eu vou montar uma distribuidora de autopeça numa região que só tem distribuidor de autopeças? Goiânia tem 200.000 advogados, é você mais um? Sabe, essa mentalidade de derrota, Deus está arrancando o seu coração hoje. Fique atento às pequenas portas, porque é de lá que virá o teu grande milagre. Fique atento às pequenas portas, porque entra por elas. Não, mas é tão pequena que nem está me cabendo. Entra, vai. Daqui a pouco você está num lugar espaçoso. Porque você foi humilde. Não, mas eu mereço ganhar 10.000, agora eu vou ganhar R$1.000. Então, Paulo disse em 1 Coríntios 2, coisas espirituais são comparadas com coisas espirituais. Não compare esse processo espiritual com nada na Síria, seu Naamãzinho cabeçudo. Herói de guerra, general do exército do rei da Síria. Ele levou não sei quantos talentos de prata, não sei quantos ciclos de ouro. Sabe quanto que Eliseu ficou com isso aqui? Não vou ler o texto. Eliseu não ficou com nada. Geazi, o servo de Eliseu, foi lá na frente e ficou. Aí a lepra que estava em Naamã foi para Geazi. Porque Eliseu falou assim para ele: ô Geazi, você acha que o meu espírito não foi com você? Meu irmão, não receba o que Deus não quer te dar, porque não é seu. Mas aquilo que é seu, descansa. Ninguém tirará das suas mãos. Vou repetir. Quem te enriquece não é Naamã. Quem te enriquece é o Senhor. Ser usado para curar Naamã não é a oportunidade da sua vida. É a oportunidade de Naamã. A sua provisão vem por outras vias sobrenaturais. Em último lugar, meu irmão, não tenha medo de amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar.
e fazer o mergulho da sua história. Não tenha medo do que você vai perder. Não tenha medo do que vai passar. Não tenha medo de quantas páginas irão passar. Deixa passar, irmão. É o Senhor que está passando as páginas? É, então deixa passar. Porque o diabo não tem direito de passar as páginas do livro da sua vida. O diabo não tem poder de ditar o curso da sua história. O diabo não tem poder de ditar o curso da sua história. O diabo é um derrotado, tentando ocupar um lugar numa alma insegura. E com isso fazer uma aliança com a carne para te arrastar para a incredulidade. Não permita. Se atraca da oração em línguas. Se atraca na oração em línguas. E quando a circunstância profetizar na sua mente, e a sua mente se adequar na emoção, levante-se no seu espírito e diga: não é assim. Põe ordem na casa. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Põe ordem na casa. História é essa? A minha mente vai onde ela quer agora? História é essa? A minha emoção vai sentir o que ela quer agora? História é essa? A minha vontade agora é o Naamã, é o herói de guerra. É para dar 7 mergulhos no Jordão. Lá vai eu. Ah, mas isso não vai te trazer. Isso não vai te trazer honra. O pessoal vai até rir de você. Lá vai eu. Ah, mas isso não vai pegar bem para uma pessoa do seu calibre. Lá vai eu. E é 7. Até seu pai e sua mãe não vai assistir uma cena dessa. Lá vai eu. Eu não estou buscando ninguém para assistir uma cena. Eu estou buscando a voz que me guia sempre de fé em fé e de glória em glória. Mergulhe até encontrar a raiz da incredulidade que o Senhor quer arrancar. Pastor, você não está entendendo. O que eu não estou entendendo? Eu fiz isso e eu estou perdendo o fôlego. E aí? E aí que eu estou chegando na raiz. Mas eu já estou até azul. A ideia é exatamente essa. Quando você pegar na raiz, você morra. Porque o problema é você mesmo. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Isso é que é mergulho. Dá uma olhada para esse Naamã do seu lado e fala assim: Naamã cabeçudo, entre pelas portas pequenas, vá para Israel, encontre o profeta, Espírito Santo, ouça a sua voz e faça o que ele te diz. Se ele te mandar plantar batata,
planta batata. É, porque Deus falou com Naamã o que ele precisava ouvir. Deus vai falar com você o que você precisa ouvir. Talvez para alguns aqui, dar 7 mergulhos do Jordão, é nós. Então não é isso que ele vai falar com você. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Herói de guerra. Deus vai te pegar. Imagina o exército todinho assistindo ele mergulhar. Tigum. Tigum. Depois de murmurar, falar, não, porque eu vou embora, porque eu não sei o quê. E tigum, tigum. 7ª vez, tigum. Sua pele estava limpa como uma de criança. Sabe como que a sua vida espiritual deve começar? No Jordão. E não na guerra. Faça o contrário. Torne-se limpo pela fé em Jesus Cristo. E vá para a guerra vencer as batalhas do Senhor. Naamã começou em cima e terminou embaixo. O Senhor te diz, começa embaixo, termina em cima. Se humilha debaixo do sangue, meu irmão. Deixa o sangue te lavar. Aceita Jesus. Não pensa que você é alguma coisa, não. Põe sua fé nele. Diga, Senhor, tu és a minha justiça. Não pensa que você é nada, não. Quem começa como herói, termina no Jordão. Quem começa no Jordão, termina como herói. Jordão é um lugar de morte. Jordão é a passagem do deserto para a terra prometida. 7 mergulhos significa morrer, 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 para viver, 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 viver. 7 mergulhos significa a mortificação que eu preciso para arrancar a incredulidade do meu coração. Vocês não pediram, mas eu vou repetir. 7 mergulhos significam a mortificação. O processo de mortificação para que a incredulidade saia. Porque, meu irmão, quando a incredulidade sai, Deus jorra na sua vida. Dinheiro vem, doença sai, vitória acontece, o monte é arrancado. Deus jorra! O Senhor já tirou a sua vergonha, mas mergulha até descobrir isso. Ei, Naamã, o Senhor já tirou a sua vergonha, mas mergulha até descobrir isso. Você vai voltar para a Síria, quando você encontrar com o rei, cabeça baixa, voz baixa, você vai falar assim para o rei: a profeta em Israel.
Mas me conta, o rei, eu mandei uma carta para o rei. Meu Senhor, Deus está com aquele povo. Então, quando tudo parece perdido, a fé continua vencendo.